Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos um tema importante e pertinente: a empregabilidade das pessoas com deficiência em Portugal. O meu nome é Pedro Câncio Reis e tenho hoje comigo Paula Campos Pinto e a Karina Silva. A Paula é investigadora e coordenadora do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, a ODDH, da Universidade de Lisboa, especialista em políticas públicas e direito das pessoas com deficiência. A Paula tem acompanhado de perto a evolução dos indicadores de inclusão e vai-nos ajudar a contextualizar este panorama com dados recentes e análises críticas. A Karina atualmente trabalha na SP, certo, Karina? Sim. Se não estou enganado, e tem sido bastante ativa ultimamente também no Instagram, nas redes sociais, e vai mostrando um bocado a sua vida e vem aqui também a dar o seu contributo e a sua perspectiva da sua experiência durante o mercado de trabalho e daquilo que tem tido contato com outras pessoas, o que é que se tem passado. De forma a podermos abordar e iniciar este tema, para podermos compreender também como é que está o mercado atual, o que é que está a ser feito, o que é que não está a ser feito, o que é que existe. Paula, gostava de, se calhar, começar por si, e pedia se a Paula poderia traçar-nos um retrato da situação atual, e o quão inclusivo ou não inclusivo é o mercado de trabalho português atual para as pessoas com deficiência, e como é que estamos em termos de números, estatísticas, ou seja, é a praia da Paula, portanto. Muito obrigada, bom dia Pedro, bom dia Karina, quem nos esteja a ouvir. Ah, muito obrigada pelo convite antes de mais e por trazerem este tema que é realmente um tema bastante importante. Enfim, nós temos vindo a seguir alguns indicadores realmente na área do mercado de trabalho. E começaria por um que é o mais genérico, a chamada taxa de atividade, que mostra a percentagem de pessoas com deficiência que estão dispostas a procurar um emprego, a entrar no mercado de trabalho, independentemente depois de conseguirem ou não Uhum. fazê-lo. E essa taxa tem vindo a crescer de forma bastante positiva desde 2015, neste intervalo de 2015-2023, portanto tem vindo a crescer e até a um ritmo mais acelerado do que encontramos na população sem deficiência. Portanto, temos cada vez mais pessoas com deficiência a querer entrar no mercado de trabalho. E são sobretudo as mulheres, é nas mulheres que temos visto este crescimento mais acentuado, que é interessante, porque também se calhar era o grupo que estava mais excluído Sim. anteriormente, pode explicar-se por isso. Depois, ao nível da taxa de emprego, tem havido também um crescimento neste mesmo período de 2015-2023, tem havido um crescimento, e a taxa de desemprego, pelo contrário, tem vindo a baixar. Estas são as melhores notícias. Ou seja, Agora há uma vamos maior às notícias procura, menos há boas. uma maior procura, podia haver um aumento de desemprego, mas na realidade também tem havido um contrário nesse sentido, é isso? Só que estas tendências também as encontramos na população em geral, Uhum. na população sem deficiência. Portanto, normalmente aquilo que nós verificamos é que há aqui um efeito de arrastamento. Quando a situação melhora no mercado de trabalho para todas as pessoas, também tende a melhorar Reflete-se. realmente na população com deficiência. Mas depois temos alguns indicadores que são mais preocupantes. Por exemplo, o desemprego de longa duração. 54% das pessoas com deficiência que estão desempregadas há mais de 12 meses. Portanto, entram nesse grupo do chamado desemprego de longa duração e todos sabemos que as pessoas que estão desempregadas há mais tempo Cada vez são aquelas que vão ter mais dificuldade de reingressar no mercado de trabalho. E há também um outro indicador que é preocupante, que é a disparidade no emprego entre pessoas com e sem deficiência, ou seja, qual é que é a diferença entre a taxa de emprego das pessoas com deficiência e das pessoas sem deficiência. Entre 2015 e 2022 houve uma redução dessa diferença, Uhum. uma aproximação dos dois grupos. De 2022 a 2024 temos visto um novo crescimento deste diferencial. Portanto, não estamos a recuperar, antes pelo contrário. Estamos a ter. Mas identificamos ou há alguma razão que possa ser, possa estar a causar essa Eu diferença? penso que isso tem a ver com as questões estruturais, não é? Realmente das atitudes face às pessoas com deficiência, da descrença nas suas capacidades produtivas, Uhum. da falta de conhecimento que ainda existe sobre como das medidas que existem e aquilo que é possível fazer para que a pessoa seja produtiva, apesar de ter uma determinada incapacidade, isso não a torna realmente inútil no mercado de trabalho, antes pelo contrário, é um desperdício de talentos para Não. não aproveitarmos. Mas penso que há aí um Sim. conjunto múltiplo de Daqui a nada fatores. daqui a nada já vamos tocar nesses pontos. Exatamente.
E diga uma coisa, Paula, não sei, em termos de equidade salarial, tem alguma informação sobre isso? Há Não algum temos dado dados sobre relevante? isso. Não temos dados sobre isso. É uma área que nós queremos muito explorar Uhum, ainda, porque a percepção mais genérica que vamos tendo, sobretudo quando cruzamos depois os dados do emprego com os dados, por exemplo, da pobreza, uhum. nós vemos que uma percentagem muito elevada de pessoas com deficiência e dos seus agregados que vive em risco de pobreza, que não é risco, é pobreza Sim. mesmo, ou exclusão social. E, portanto, algumas dessas pessoas estarão no mercado de trabalho, Sim. eventualmente. E, portanto, há aqui, eventualmente, uma disparidade salarial também importante, pessoas que entram realmente conseguem um emprego, mas depois nunca fazem uma progressão na carreira, portanto ficam sempre nos rankings mais baixos e com salários mais baixos também. E em termos demográficos, Paula, ou seja, eu acredito que, como é óbvio, se olharmos para o Grande Porto e para Lisboa, de certeza que estas taxas hão de ser muito mais, ou seja, taxa de emprego há de ser superior. Não temos os dados Ok, não discriminados, não tem. é possível, não é Ok. possível Nem que ter seja para o esses, interior, não há essa. por enquanto não, porque os dados que se utilizam para medir a taxa de emprego e desemprego são dados de âmbito nacional Ok. e que não têm esse detalhe, as amostras são pequeninas para permitir essa análise Sim. comparativa entre regiões. Sim, percebo. Obrigado, Paulo. E agora, Karina, eu e tu temos uma deficiência. Como é que tu vês, ou seja, tu que já estás no mercado de trabalho há alguns anos, não é? Acredito que também, como eu, convivas e conheças outras pessoas com deficiência. Qual é a tua perspectiva, ou seja, dado estes todos dados, estatísticas que a Paula falou, ah, como é que achas que se reflete em ti, pessoa com deficiência e como eu? Ou seja, achas que são dados plausíveis? Sentes realmente isto? Tens outra perspectiva? Olha, primeiro é muito bom ouvir. Primeiro, obrigada pelo convite, que é com muito que eu estou aqui. É muito bom ouvir a Paula dizer que de 2015, estou a dizer bem, não é? Há um crescimento e, portanto, eu comecei no mercado de trabalho mais ou menos por essa altura. E por isso é que tenho aqui um bocadinho medo também da minha avaliação não ser tão justa. Eu gostava de dar uma perspectiva um bocadinho anterior, então, para tentarmos perceber aqui a diferença. Mas eu licenciei-me e tive um ano desempregado, logo após concluir o meu ensino. E não sinto que esse ano eu andei numa busca Ativa. grande, ativa, e portanto foi um ano intenso nesse sentido, mas eu não sinto. Houve uma única experiência que levei um bocadinho para esse lado da discriminação, se assim se pode dizer, uma única, que também é um bocadinho, não te sei dizer se era ou não, estás a ver, é aquilo que eu senti na altura, porque também era muito nova e tinha uma vontade muito grande de encontrar um emprego, não é? Mas acho que tudo o que aconteceu naquele ano, muitos nãos, muitas não respostas, Sim. acho que não tem nada a ver com ter ou não ter uma deficiência, porque aliás eu não nem punha essa informação no meu currículo, portanto a minha fotografia não mostrava muito que poderia ter ou não. Acho que eu não senti que a deficiência era um entrave para Ao acesso. encontrar um emprego. Na minha experiência atual, eu estou há 11 anos na mesma empresa. E só um bocadinho para trás. E em termos de entrevistas, quando chegaste a ter entrevistas, já sentiste alguma diferença de tratamento? Eram Ou... muito poucas, obviamente, Ok. e acho que hoje em dia isso também acontece para toda a gente, tenham ou não deficiência. Acho que é muito complicado tu chegares ao ponto da entrevista, levas logo os nãos nas candidaturas e nos e-mails, e quando levas, porque Ou o muitas vezes ghost. nem levas. O ghost. Exatamente. Acho que desculpa, perguntaste-me que eu tinha. Se perguntei se em termos de entrevistas. Sim, sim. Eu senti, houve lá está, aquela situação que eu te disse, aquilo tinha várias fases, eu fui a 2 delas, e senti que não era tão valorizada, Ok. aquelas questões que me colocavam, sentia que havia ali um peso diferente, ou aliás, não era um peso, uma leveza diferente, talvez porque eu tenho a Ou incapacidade. seja, condescendência? Eu sei, mas também é preciso dizer que eu era nova Sim. e a minha avaliação era um bocadinho diferente do que eu faço agora atualmente. Eu, portanto, estava muito influenciada por isso. Mas de resto, depois, por exemplo, na entrevista que fiz para a empresa onde estou hoje, não senti de longe que a incapacidade fosse
e não estou aqui a fazer Sim, o sim. trabalho naquela empresa. Tive uma outra entrevista, porque em princípio eu ia para Portanto, outra. agora, para quem tiver a ouvir, pode dar o aumento à Karina. Pode, acho que não é melhor altura, sim. Pode sim. Não, acho que e numa entrevista que tinha feito anteriormente, depois fiquei ali indecisa entre duas empresas, felizmente. Também não senti, foi muito aberto, Ok. foi tipo, não senti que a deficiência fosse um problema. Obviamente que a incapacidade traz imensas perguntas, que é, será que temos as adaptações e as acessibilidades suficientes para, porque obviamente, e temos que ser honestos, as pessoas, nem todas as pessoas estão preparadas ou já lidaram com algum tipo de incapacidade e, portanto, existem muitas dúvidas. E são legítimas, acho que não é por isso que possamos sentir que, desde que as pessoas estejam com vontade de ver, aprender, integrar, acho que as coisas se fazem. Perguntaste-me também em relação à volta das pessoas que eu conheço. Exatamente. Olha, eu participo no CVI, no Centro de Vida Independente. Eu sou uma das que integra o projeto e que tenho uma assistente pessoal. E ali convivo-me com muitas pessoas, aliás, são todas, que têm Sim. incapacidade. E das pessoas que mais me dou e que convivo, são muito poucas aquelas que não estão empregadas. Não te sei dizer se todas estão felizes ou não, se todas se sentem concretizadas ou se estão plenas, mas sinto que muitas delas estão empregadas e são formadas, não te sei dizer a nível, por exemplo, de ordenados e essas coisas, se sentem que têm diferenças salariais entre os colegas ou não, mas sinto que obviamente que temos casos, e eu conheço casos de pessoas que não têm emprego, mas também não são, se calhar algumas delas são opção, percebes? Neste momento Eu não ia é. perguntar isso por acaso, se achas que as pessoas que estão desempregadas é porque a dado ponto estão satisfeitas, entre aspas, também porque também temos a parte um bocadinho mais fora que é os subsídios, que às vezes as pessoas conseguem viver bem com isso. Mas que são muito, muito poucos. Pois E são, acho que sim. eu muitas vezes pergunto se eu não trabalhasse e se eu precisar de um dia parar, porque é verdade que a incapacidade nem sempre, a incapacidade que tenho nem sempre é fácil, fazer o que faço e ter o ritmo que tenho, que eu tenho um ritmo muito, muito acelerado. Mas se eu não trabalhasse com os apoios que existem, como é que se faz? É muito complicado, eu não consigo sequer imaginar. E portanto, quando estavas a dizer se é opção, eu acho que não sei se opção é uma palavra muito forte. Eu não quero acreditar que as pessoas que não têm emprego, seja com incapacidade, seja por uma opção. Agora, talvez uma necessidade no momento, porque nem sempre o corpo responde Exato. àquilo que as pessoas realmente gostariam. Eu usei esta palavra de propósito porque, não sei, eu tive 2 anos em consultoria, a ajudar empresas a recrutar pessoas com deficiência, e às vezes há algumas percepções ainda que as pessoas com deficiência encostam-se. Sentias isso? Sentia isso. E deve haver, certamente. Senti isso, não estou a dizer sentir das pessoas com deficiência, mas sentir da perspectiva de quem não tem deficiência, ou seja, da parte empregadora. Muitas vezes as pessoas com deficiência são pessoas que estão satisfeitas com o seu subsídio, que vivem em casa dos pais ou têm ajudas várias das instituições e, portanto, preferem aquilo. E pronto, daí eu ter usado esta questão da opção para também demonstrar que acho que faz parte do ser humano sentir-se valorizado, não é? Tens também muitas pessoas sem qualquer incapacidade que também estão muito bem com essa opção, sim. não é? Que vivem de subsídios portanto não tem a ver muito bem com a incapacidade. Se existe algum comodismo, se calhar em alguns casos, certamente, não é? Pode haver, não é? Sim. E eu ia fazer a pergunta que eu ia começar era para a Paula, mas dado todo o teor da conversa do teu discurso, gostava de perguntar, ou seja, em termos de barreiras, sei que foi há 11 anos atrás, não é, que tiveste a procura de trabalho, mas ou seja, da tua perspectiva e daquilo que passaste e daquilo que vais convivendo, que barreiras é que achas que existe para a entrada no mercado de trabalho para quem está à procura, e destas questões que a Paula falou, de pessoas que quando ficam desempregadas de repente começam a ficar 12 meses ou mais desempregados, e o porquê, ou qual é a tua perspectiva e que achas que isso acontece, e o que é que achas que vai ser o futuro, ou achas que isto pode se resolver de alguma forma? São duas perguntas um bocado ligadas. O leque de incapacidades é muito vasto e, portanto, o que para mim é acessível, para uma outra pessoa pode não ser, não é? Portanto, é muito complicado generalizar, não é? E, obviamente, quando falamos de acessibilidade, pensamos logo em rampas, em casas de banho acessíveis,
em, pronto, um leque de situações que dão para diferentes Exato. pessoas. No meu caso, por exemplo, no meu dia a dia, independentemente se é para trabalho ou não, é muito complicado. Eu desloco-me numa cadeira de rodas, maioritariamente, e portanto é difícil. E numa empresa, eu acredito que atualmente as Portanto, tens empresas. teletrabalho ou trabalhas? Não, trabalho mesmo Ok. nas instalações. Ahm, eu acredito que atualmente isto já é uma perspectiva um bocadinho daquilo que vejo e daquilo Uhum. que ouço, não é? Porque lá está, estou há 11 anos no mesmo Sim. sítio. Ahm, acredito que cada vez estamos melhores, estamos num caminho, acredito, não sei, Já se lá, calhar. já lá vamos ver o que é que a Paula diz. Espero eu, pelo menos, pronto, que o caminho esteja a ser feito verdadeiramente, que não seja só pequenos exemplos para parecer Sim. bonito. Portanto, ahm, no meu exemplo particular, por exemplo, quando cheguei a esta empresa, no meu caso, não é? Portanto, porque Sim. depois Teu caso pessoal, sim. porque Testemunho. existe, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático, para ir a uma casa de banho, há pessoas que precisam mesmo de adaptações mais rigorosas. Eu, felizmente, não necessito, mas que nem todas as cadeiras entram num Sim. determinado espaço. Portanto, ahm, e no meu caso, tudo se mostrou ser Ok. Sentiste, minimamente e aceitável. sentiste que a empresa também, se houvesse alguma adaptação ou se Foi necessitasse alguma feito, coisa, que sim, foi eles feito. ajustavam. Foi Sim. feito, foi um caminho, fomos vendo Uhum. se tu perguntas, e eu digo isto abertamente e sem medo nenhum, Sim. se perguntas que está perfeito, não está. Obviamente que não Sim, está. nunca vai estar perfeito, acho que é Ah, isso. pronto, mas neste caso, pronto, e é muito difícil. Há situações que não vale a pena aqui descrever, mas que poderiam ser feitas, mas Claro. pronto, não é fácil fazer estruturalmente algumas das alterações. Mas também não me impedem de todo, não é Uhum. isso que vai impedir que eu desempenhe a minha tarefa da Da melhor forma tão forma e que produtiva, esteja sim. lá e que estou lá há 11 anos. Exatamente. E só aqui uma última pergunta para ti, que há bocado tocaste num ponto, foi que no teu currículo, quando estavas a candidatar, não tinhas nada Não assinalado, tinha, tinhas deficiência. Qual é, ou seja, não tinha, não tenho. atualmente, ou seja, imaginemos que agora, hipoteticamente, Precisa. estavas no mercado, achas que poderia ser dada, daqui a nada já vou fazer essa pergunta à Paula por causa da questão das cotas, isso, mas achas que seria um ponto a teu favor pôr isso no currículo, ou atualmente, se tivesses que candidatar, não punhas na mesma a dizer que tinhas deficiência? Olha, já pensei muito sobre isso. E a questão é que te digo é, eu não, hoje, eu não sei o que é o dia da manhã, não sei o que é que vou passar, se Exato. a minha necessidade financeira, porque Uhum. depois de estás muito tempo desempregada, se calhar começas a entrar num processo mais de desespero e necessidade e vais bater a todas as portas e de todas as maneiras. Hoje, digo-te que não coloco, continuo com a mesma perspectiva que tive quando saí da universidade Uhum. e, portanto, não coloco. A minha fotografia é de rosto, não se nota, não Sim. é uma coisa que esteja ali visível, portanto, e se perguntas, mas por vergonha? Não, porque acho que não é ainda para mais de 11 anos de experiência e de Sim. profissão, nota-se e está comprovado que a deficiência não é um entrave, e, Exato. portanto, não é isso que vai ser relevante Sim, sim. para o meu currículo. Agora, e vamos falar da relação às cotas, que é um assunto muito complexo para mim falar, porque não, é um assunto que eu tenho muitas dúvidas, Então, muitas dificuldades em antes, perceber. antes de dar a tua perspectiva sobre isso, se calhar passo para a Paula, Sim, e depois já. Paula, a pergunta que eu faço é: ou seja, o que é que está a ser feito? Ou seja, que barreiras é que a Paula vê que existe no acesso ao mercado de trabalho para as pessoas com deficiência, não é? E o que é que vê que está a ser feito neste sentido para que estas barreiras, se existem, não é? Que possam desaparecer. Ah, bom, eu acho que as barreiras ainda são realmente muitas e passam, em alguns aspectos, pelo conhecimento, pela informação sobre deficiência, sobre as capacidades das pessoas com deficiência, sobre os apoios que possam existir, para desmistificar um pouco Uhum. aquele medo que eu acho que ainda ocorre nas entidades empregadoras, aquele receio de estar a contratar uma pessoa que tem especificidades e que me vai eh, causar custos, problemas de relacionamento com as outras pessoas, dificuldades acrescidas, menos produtividade, etc, etc, etc. Portanto,
acho que ainda é preciso e será certamente sistematicamente necessário fazer este trabalho de informação, de sensibilização, de desmistificação dessas questões, porque ainda se olha muito na sociedade portuguesa para a deficiência só focando nas incapacidades e Sim. não focando nos contributos, no potencial das pessoas, portanto os empregadores refletem esse mesmo olhar que é comum a toda a sociedade. Portanto, acho que isso é muito importante ainda de trabalhar. Agora, para além disso, depois há outras questões também um pouco mais quase estruturais e que atravessam a sociedade. Por exemplo, as questões das acessibilidades e da mobilidade, dos transportes. Pessoas que não conseguem ter um transporte adaptado para ir de casa ao local de trabalho estão muito impedidas de conseguir Sim. aceder ao local de trabalho. E nós sabemos que em muitas zonas do país não há transportes acessíveis, como há, se calhar, na zona mais de Lisboa, ou da Grande Lisboa, ou do E Grande mesmo Porto, em e mesmo Lisboa, assim, e mesmo e em mesmo Lisboa assim. e no Porto. E já não falo só das acessibilidades nos transportes, no próprio, no meio edificado, nos espaços públicos, etc. Portanto, as acessibilidades é transversal e é necessário também resolver esse problema para focar mais a questão do emprego das pessoas com deficiência. E acho que esse aspecto também é muito significativo e com diferenças em diferentes pontos do país. E precisamos também de lutar contra essas barreiras, não é? Sim. E achei graça, estavas a comentar realmente a dificuldade que existe em termos de acessibilidades físicas e não só. E também a questão da assistência pessoal. A Karina Sim. referiu que tem assistência pessoal. A assistência pessoal abrange no país cerca de 1000 pessoas. É muito pouco. Portanto, é uma Sim, gota d'água. sim, se olharmos E para. essencial, importantíssima, muito relevante. Eu ouvi muitos testemunhos de pessoas que, antes da existência do modelo de apoio à vida independente, e agora se chama de apoio à vida independente, ah, dependiam dos pais, das famílias, para ter esse apoio necessário para ir trabalhar. Eu Portanto, E ainda existe posso, muito isso. Sim. posso interromper, dar aqui só um testemunho muito Claro. rápido, vou tentar pôr isto em 2 minutinhos, que é, eu vim do Porto, eu sou do Porto, e vim para Lisboa, para esta empresa especificamente, e que fiquei, e a minha mãe mudou a vida dela toda para vir comigo, porque era impossível eu vir sozinha cá está. para uma cidade que eu não conhecia, que não há acessibilidades e continua a ser tudo igual, desde há uns anos para cá, ou muito parecido. E a assistência pessoal entrou na minha vida há alguns anos, há 5 anos mais ou menos, e a minha mãe foi possível a minha mãe voltar à sua vida. A minha mãe teve cá 8 anos. A minha mãe abdicou da vida dela e das vontades dela em prol de um sonho que era meu, e do qual estou muito agradecida, mas foi a assistência pessoal e estou a falar também na vida privada, a assistência pessoal é muito importante, mas que influencia a minha vida profissional. Eu não preciso da minha assistente para ir trabalhar especificamente ou para desempenhar a minha tarefa, mas é por ela que eu consigo continuar cá, por exemplo, porque tenho assistência no meu dia a dia, Uhum. em várias tarefas, e que me permite eu continuar a estar em Lisboa, deslocada de onde tenho a minha Família? casa e a minha família, e portanto tenho uma vida independente porque tenho assistência pessoal e permite-me estar aqui numa cidade diferente a trabalhar. Foi o motivo principal para vir para cá, portanto acho era importante Sim. dar esse testemunho. Eu por acaso não tinha desenhado as perguntas por aí, mas eu às vezes quando estou a trabalhar também nestas temáticas, as pequenas mudanças que as empresas fazem, é o que nós damos muitas vezes às pessoas com deficiência, estamos a impactar não só a pessoa com deficiência, mas a família e como estavas a dizer, ou seja, como o teu caso há N casos de pais que largam tudo para poder dar o suporte aos filhos e ele, não é que os pais se sintam limitados, não é? Porque também é isso que fazem pelos filhos, mas realmente, de repente, se dermos as condições certas, estamos a dar também uma vida nova a estes pais, a estes familiares, amigos que apoiam e que desenvolvem. E Paula, em relação a estas barreiras e a esta questão de acesso ao mercado de trabalho, o Estado português, não é? Finalmente, ao final, há muitos países que já estão há largos anos com esta obrigatoriedade de lei, mas primeiro gostava de se explicasses um bocado para quem não conhece, que se calhar muita gente não conhece, o que é esta lei das cotas de empregabilidade eh, e que impacto é que tem tido, ou positivo ou não, no mercado, se vês que há essa mudança desde que a lei entrou em vigor, o que é que está a acontecer? Um bocadinho de pergunta aberta. Sim, sim. Bom, a lei das cotas, que já existia para a administração pública e estava prevista estender-se também ao setor privado, ah,
mas isso só vai acontecer em 2018. Portanto, na administração pública são reservadas uma percentagem que varia entre 3% e 5%, ou uma vaga, dependendo do número de pessoas, do número de vagas que são abertas num determinado concurso. E agora, desde 2018, com uma implementação faseada, temos esta lei de cotas aplicada ao setor privado. E ela consiste basicamente em reservar 1%. As empresas com 75 trabalhadores ou mais devem ter 1% de trabalhadores com deficiência, e as empresas com mais de 100 trabalhadores devem ter 2% de pessoas com deficiência. Como eu dizia há pouco, nós temos visto o crescimento da taxa de emprego das pessoas com deficiência, curiosamente mais acentuado nas pessoas com licenciatura ou ensino superior. Portanto, a questão da escolaridade é também um fator que parece ser bastante determinante para o sucesso no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência, como aliás na população em geral. Sim. Também se passa exatamente o mesmo. E portanto, o que é que nós vemos quando tentamos perceber, então, quem são estas pessoas que estão no mercado de trabalho nas empresas? E, de facto, temos alguns dados que nos permitem perceber. Por escolaridade, são mais as pessoas mais escolarizadas, são as pessoas com níveis de incapacidade entre 60% e 80%, talvez não seja indiferente ao facto de a lei das cotas aplica-se a pessoas com 60% ou mais de incapacidade, e portanto é muito problemática a discussão que está em curso sobre uma eventual descida dessa percentagem para os 30%. Primeiro porque é completamente arbitrária, porque é 30 e não 40, ou 28, ou 25, não se sabe, não foi explicada essa descida. E segundo porque isto vai fazer com que, se nós agora encontramos o grosso das pessoas com deficiência entre os 60 e os 80, é porque a lei é determinante. Os 60% é ali uma barreira determinante. E vamos passar a ver um maior, estou convicta disso, se baixarmos, vai passar a ser dos 30% até aos 60%. A concentração maior. E depois há um outro dado muito preocupante, que é a maior parte das pessoas que estão no setor privado, empregadas com deficiência, têm entre 45 e 64 anos. Porquê é que isto é preocupante? Porque as empresas normalmente não recrutam pessoas na faixa etária dos 45 anos. Aliás, uma pessoa qualquer com 45 anos que se veja desempregada já fica preocupada se terá as mesmas hipóteses de emprego que um jovem de 25 ou de 30 anos. E vão agora contratar pessoas na área da deficiência, pessoas com deficiência só com 45 a 64 anos. Muito provavelmente, este número representa não novas contratações, mas pessoas que são agora reportadas como tendo uma incapacidade. Deficiências adquiridas? Podem ser deficiências adquiridas, cancro, crónicas, mas podem ser pessoas como eu, que têm uma situação de cancro há 4 anos atrás e tem um atestado de 60% de incapacidade. Sim. E, portanto, estamos a mascarar também uma realidade e é preciso ter atenção a isto. Portanto, nós não temos dados que nos permitam perceber quais são as pessoas que efetivamente entraram nas empresas, quantas foram as que entraram nas empresas, mas vemos que o crescimento da faixa etária até os 34 anos é muito inferior àquele que se passa dos 45 em diante. E isso levanta-nos, pelo menos, algumas dúvidas e preocupações. Ou seja, por um lado trouxe coisas boas porque refletiu também um aumento da taxa de empregabilidade, não é? Mas por outro lado é preciso olharmos com precaução para o futuro do que é que vem daí. Exatamente. E de forma, já estamos a terminar, a conversa é muito rápida, acho que havia muito mais coisas para falarmos, mas Paulo e Karina, portanto uma pergunta para vocês ajuda é, se for muito simples, para não falarmos só de coisas más e que há problemas, mas também há coisas boas a serem feitas por empresas. E o que eu gostava de perguntar é, Paula, se vês e que exemplo ou há algum projeto que venha à sua cabeça de uma coisa boa que está a ser feita em Portugal, e Karina também, se quiseres dar até um exemplo da empresa ou de trabalhos ou um outro projeto que possas conhecer que esteja a ajudar realmente positivamente na empregabilidade das pessoas com deficiência. Eu acho que nós temos em Portugal uma medida que é uma medida muito interessante, que é a medida de emprego apoiado em mercado aberto de trabalho, porque ela permite acompanhar a pessoa que é contratada e prestar o apoio durante um determinado período, enfim,
poderá eventualmente ser estendido, mas pelo menos durante os primeiros 2 anos da sua inclusão nessa empresa, a empresa mantém esse apoio. Isso parece-me uma experiência interessante. E uma medida que convinha disseminar mais e aproveitar mais. Depois, acho que hoje em dia as empresas, e sem dar nenhum exemplo em concreto, vai ser muito em breve atribuído o prémio de mérito e de excelência. Há muitas empresas a fazerem coisas, a quererem melhorar, entidades públicas também. E vejo hoje que as empresas assumem esta área muito no âmbito da responsabilidade social. Elas têm obrigações, percebem que são atores também sociais com responsabilidade na criação de sociedades mais coesas, porque na verdade essa coesão e esse bem-estar social reflete-se depois também em maior produtividade, em maior dinamismo e sucesso para as próprias empresas. Portanto, há efeitos económicos também por aí, mas eu vejo que hoje há muitas empresas e grandes empresas que vão dando exemplos interessantes e que vão fazendo realmente trabalho nessa área. Sim. E ainda bem, seja pela responsabilidade social ou por outro que possa haver mais exemplos desses, não é? Karina, de forma resumida, que há algum exemplo que tenhas em mente ou que gostasses de partilhar, mesmo da SP onde estás atualmente? Olha, por acaso, em relação à deficiência, desculpa, estou um bocadinho, eu tenho tosse. A tua pergunta entrou-me assim um bocadinho, deu-me aqui o ataque de tosse, desculpa. Sem problema. Acho que não quero dizer especificamente, mas acho que espera, está difícil. Sem problema. Acho que boas práticas e bons exemplos é simplesmente aceitar as pessoas ou dar oportunidade às pessoas. Dosei voz, espetacular. Sim. Agora para acabar é maravilhoso. Tinha que me acontecer. Estava a correr tão bem. Voz para o tempo certo. Estava a correr tão bem. Sim, mas percebo que estava a dizer, ou seja, damos oportunidade, não é? Pelo menos é que as pessoas possam dar a conhecer e não, ou seja, não temos o bias, o chamado bias, os enviesamentos em português, não é? Eu acho que sim, acho que é principalmente isso, é que as pessoas dê oportunidade eu não vou conseguir falar muito, portanto que dê oportunidade não vai dar. Não faz mal, mas a mensagem da pessoa que é dar oportunidade pelo menos a conhecerem-se e a oportunidade a quem tem mais dificuldade a não olhar só para a deficiência, presumo que seja isso. Sim, eu acho que e olhar para a qualidades. Daí também acho que deste muito exemplo disso, que é, não tens no currículo, tens deficiência porque para as pessoas olharem para as tuas capacidades, para a tua experiência e seria por aí. E dependendo eu bem gostava muito de terminar, não é? Mas pronto, sem problema, eu termino. Eu também já estávamos a chegar ao final. Obrigado, Paulo. Desculpem. Obrigado, Karina. Obrigado. Estamos a chegar ao final da nossa conversa e antes de terminarmos gostaria de fazer aqui umas breves palavras, dar umas breves palavras. Portanto, o nosso convite é que a todos os ouvintes, em especial aos empregadores, gestores de RH, aos colegas de trabalho, é que possam refletir sobre o que é que podem fazer para promover a inclusão e perguntarem-se a vocês mesmos, será que na vossa empresa e será que vocês próprios também estão a serem inclusivos, se ajudam realmente o outro e também pegando naquilo que a Karina estava a dizer, se realmente consegue olhar para o outro não pela sua deficiência, mas realmente pelas suas capacidades e pelas suas coisas boas. Este é o desafio que eu vos lanço e que posso levar. Obrigado por estarem connosco e convido-vos a acompanharem os nossos episódios e até breve.